Aborô Aboye. Hoje venho trazer aqui um assunto bastante pedido e também um assunto bastante complexo e com muitas nuances. Particularmente, enquanto sacerdote, enquanto elebé, enquanto iniciado e sacerdote do culto de Ebé, eu preciso desfazer alguns equívocos que foram criados em torno do tema Ebé Orum. As coisas mais profundas e as coisas mais sérias e as coisas que podem gerar grandes problemas na vida de uma pessoa não são trazidas a público, porque isso não traz engajamento, isso não traz retorno financeiro, isso não traz clientes para poderem fazer e comprar e iniciar e praticar cultos e fazer assentamentos e comprar magias, enfim, tudo tem um viés mercadológico. Para falarmos de Ebé, é preciso, em primeiro lugar, conceituar muitas coisas. Primeiro, vamos falar de teoria, porque tudo o que qualquer pessoa disser a respeito de espiritualidade, ela está falando apenas de teorias, apenas de conjecturas, porque ninguém nunca voltou de lá e fez um vídeo falando o que de fato era realmente. Então, com base nessas teorias e nessas conjecturas, é que nós vamos entender um pouco melhor o que vem a ser Ebé. É preciso entender o conceito de espiritualidade de um povo, bem como as suas características, as suas histórias, a sua filosofia. É preciso entender que a teologia iorubá, a ideia de Deus, das divindades, a ideia da filosofia iorubá em si é multifatorial. O iorubá acredita em reencarnação, portanto, acredita em vários renascimentos. A teoria acerca da ideia de Ebé Orum é a seguinte: somos espíritos, temos Emi, o sopro vital, que seria o espírito que dá vida a esse corpo físico para a vivência de uma vida aqui no Aie e o aprimoramento, as relações sociais, interpessoais, o resgate de muita coisa que precisa e depende dessa interação no mundo físico. Então, quando nós decidimos voltar para o Aie, para mais um capítulo desse processo reencarnatório, nós escolhemos o nosso destino através da escolha da nossa Ori, na casa de Adjalamopim, e nós temos, enquanto espírito, a nossa morada no Orum, a nossa morada em nosso plano de origem, partindo do pressuposto de que nós somos apenas seres espirituais vivenciando uma experiência terrena. Essa experiência terrena, ela tem início com o nascimento, meio com o decorrer da vida e fim com a morte. No caso da morte, a morte do corpo físico, o Ará, ele é devolvido à terra, é o grande Ebó, e esse espírito retorna para Orum, para a sua família de origem. Quando falamos de Ebé Orum, estamos falando de uma família que deixamos no mundo espiritual quando decidimos renascer aqui para vivenciar essa experiência terrena. Por isso, muitas pessoas vão ter problemas com relacionamentos afetivos, porque ao saírem do Orum para vivenciar a experiência no Aie, deixaram lá o seu companheiro ou a sua companheira e fizeram um pacto de que aqui no Aie não se relacionariam com outra pessoa por fidelidade a esse pacto. E nisso muitas pessoas são infelizes no casamento, são infelizes nos seus relacionamentos afetivos. Por quê? Porque deixaram o seu parceiro no Orum e quebraram esse pacto. Ah, babá, mas existe possibilidade de resolver isso? Existe. Quem entende de Ebé com profundidade vai saber romper os pactos que impedem uma pessoa de viver plenamente a sua felicidade aqui no Aie. Ah, babá, mas isso é prejudicial? Bem, do meu ponto de vista, creio que não, porque se viemos aqui para experienciar
uma vivência neste plano, nós temos que vivê-la em toda a sua intensidade. Então, é praticamente injusto você deixar de viver aqui uma vida plena de felicidade, de alegria e satisfação por causa de um pacto que você tem em outro mundo. Então, existe possibilidade de quebrar esse pacto, existe possibilidade de fazer etutu para apaziguar essas energias, e existem as divindades que você, de repente, possa precisar cultuar para que você venha a obter a satisfação de uma vida repleta de grande harmonia aqui no Aie. Ah, babá, todo espírito de Ebé é espírito de criança? Necessariamente não. Não é só criança que tem Ebé-Orum. Tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem velhos abás, tem todo tipo de idade cronológica envolvendo Ebé-Orum, porque no Orum você tem filhos, você tem pais, você tem irmãos, você tem primos, você tem avós. Então Ebé-Orum não se trata só de criança. E aí vem a grande pergunta que todas as pessoas fazem. Ah, por eu ser Elebé, por eu ser uma pessoa que precisa cultuar Ebé-Orum, eu sou Abiku? Necessariamente não. E também é preciso entender o conceito de Abiku. A palavra Abiku, né? Nascido para morrer. Quem aqui no planeta Terra fica para a semente? Todos aqui não nascem para morrer? Todos aqui não vão morrer um dia? Seu corpo físico vai morrer, vai perecer, vai voltar para a Terra? Então, é preciso entender um pouco melhor esse conceito de Abiku. Existe Abiku Omodé, que é aquela criança que nasce e morre. É o Abiku que tem morte prematura. Por que que acontece isso? Porque muitas vezes esse espírito precisa cumprir esse ciclo reencarnatório de curto espaço de tempo por um resgate dele, ou para penalizar uma família que tem aí resgates espirituais pesados, e dessa forma esse espírito cumpre esse período que ele precisa cumprir para seguir para Orum e continuar a sua vida lá. Tem espíritos que vão renascer, vão dar o seu primeiro suspiro, o seu primeiro choro e retornar para o Orum. Era aquela parte daquele capítulo que ela precisava encerrar de vivência na vida, no Aie, para que o seu ciclo fosse completado no Orum. Ah, babá, mas e aquelas pessoas que morrem na data do aniversário, na data do casamento, na data de uma grande festividade, em uma data que vai marcar aquela família? Pois é, aí nós estamos falando desses pactos que foram feitos com os seus parceiros do Orum, em que, se aquela pessoa chegasse a se casar e lá ela tem um outro parceiro no mundo celestial, no mundo espiritual, que se ela quebrasse esse pacto, no dia do seu casamento ela morreria. Que se ela fez um voto de ter uma vida humilde e de repente ela ganha um prêmio da loteria, esse voto da vida humilde foi quebrado. Então, assim que ela coloca a mão naquele dinheiro, ou no dia que ela vai receber esse dinheiro, ou após receber esse dinheiro, ela logo vem a óbito. Por quê? Porque foi quebrado esse pacto e a pessoa precisa voltar para o Orum em detrimento disso. Então é interessante que as pessoas que tenham insucessos na vida consultem um sacerdote, uma pessoa que tenha conhecimento, preferencialmente que seja sacerdote do culto de Ebé-Orum, que seja iniciado. Um sacerdote, obviamente, do culto de Ebé-Orum será iniciado nesse culto, para poder orientar as pessoas da maneira devida. Ah, babá, todas as pessoas precisam cuidar da sua Ebé-Orum? Necessariamente não. Não são todas as pessoas que têm o mesmo resgate espiritual na vida. Tem pessoas que vêm com desafios aqui para o mundo e esses desafios precisam ser vencidos. Geralmente, não podemos generalizar, mas geralmente são essas pessoas que vão trazer esses resgates da sua família espiritual, da sua Ebé-Orum, e precisam de um suporte espiritual no Aie
para poder colocar a sua vida aqui em Irê. Não são todas as pessoas que precisam ou têm a necessidade de cultuar a sua Ebé Orum. Ah, babá, mas eu quero cultuar minha Ebé de toda forma. Posso? Se você quiser fazer agrados no sentido de receber bênçãos da sua sociedade espiritual do Orum, da sua família espiritual que mora no céu, beleza, consulte um sacerdote, veja se isso pode ser feito e, se isso puder ser feito, a maneira correta de fazê-lo. Pois existem várias espécies e denominações e classificações de Ebé Orum. Nós vamos ter as classificações de pessoas em situação de rua, das pessoas que têm uma vida mais voltada para a ilicitude, das pessoas que trabalham com o corpo, com a venda do corpo, com a prostituição. Cada Ebé tem as suas especificações. Nós temos Ebé dos Olowôs, que são a Ebé dos ricos, daquelas pessoas que foram renegadas e abandonadas pelos seus genitores, das pessoas que têm mais proatividade, mais reatividade. Tem Ebé dos comerciantes, Ebé dos que trabalham com a justiça, Ebé dos policiais, dos médicos, Ebé dos sacerdotes, Ebé dos protestantes, Ebé dos católicos. Nós temos uma vastidão de classificações de Ebé sem fim. É muito complicado, inclusive, dizer que você conhece todas as Ebés. Tem Ebé para tudo que é tipo de situações, né? Por quê? Porque entenda que Ebé significa comunidade. Teorizando, né? Em tese, nós temos Ebé de tudo quanto é tipo de situações e de tudo quanto é tipo de pessoas. Agora, voltando a falar sobre a questão de Abiku, então nós vamos ter Abiku Omodé e nós temos Abiku Abá. Abiku Omodé, como eu já disse, é aquela criancinha que nasce, vive e morre. Tem poucas horas de vida ou que morre em tenra idade. Tem as suas motivações. Se identificado com antecedência, existem sinais disso, de que uma criança possa ser, de fato, pode ter esse grau de abicuísmo e a possibilidade de um desencarne prematuro, se isso for identificado a tempo. Existem formas de quebrar esse pacto e fazer alguns outros pactos aqui, e algumas vezes existe até a necessidade de algum tipo de iniciação para que essa criança possa chegar à idade adulta e possa viver e se tornar aí um Abiku Abá. Ninguém vai deixar de ser Abiku na vida porque todo mundo nasceu para morrer. Nessa perspectiva, é preciso mensurar, né? O que vem a ser uma morte prematura e o que vem a ser uma morte de um abá, de uma pessoa que teve uma vida plena, de uma pessoa que teve filhos, que construiu, que teve prosperidade, que deixou a sua história escrita. Mas uma coisa é fato, pelo menos no meu pensamento, dentro do meu entendimento, só se a pessoa vivesse vida eterna, ela deixaria de ser um Abiku. Espero ter esclarecido as dúvidas. Caso você tenha gostado desse conteúdo ou também não tenha gostado, deixe aqui o seu gostei ou não gostei e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um grande abraço, Axé do Mário.